Estamos de volta aqui com mais um episódio do nosso podcast Estúdio Bioparque no Show Rural. Tem rendido conversas muito boas, conversas divertidas. Temos feito muitas amizades, conhecido muitas pessoas diferentes e o que é melhor, aprendido com essas pessoas. Mesmo que seja sobre um assunto que nós já falamos aqui várias vezes, que é o biogás, mas cada pessoa tem uma visão diferente, com segmentos diferentes. Então, a gente aprende um pouco a cada dia. Hoje, nesse episódio, tenho a grata satisfação de informar aqui para vocês que vamos aprender mais um pouco sobre o Chile. Esse país aqui é vizinho nosso, faz parte do Mercosul. Quando eu digo vizinho nosso, que está dentro aqui, né, do Mercosul. Muitas pessoas eu sei que gostam muito do Chile, não só pelo vinho, também o vinho, dos vinhos chilenos. Gente, preciso falar para vocês, sou grande, gosto muito dos vinhos chilenos, viu? Mas também por outras peculiaridades. Então, estou recebendo aqui hoje no nosso episódio, no nosso podcast, o Felipe Ramires. Felipe Ramires, que é da BioSummer, uma empresa residente lá no Bioparque, e também o Xemnon Lopes. O Xemnon Lopes, ele é da Sócrates, uma empresa especializada em designer. Mas depois eu vou deixar para que eles expliquem mais sobre as suas empresas. O importante é que é isso, que o Bioparque também ele ultrapassa fronteiras, né? Então, abre portas para que pessoas de outros países venham se instalar, venham residir lá dentro do Bioparque e também crescer dentro do Bioparque. Felipe, muito obrigada pela sua presença aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite, uma satisfação enorme em conhecê-lo. A gente já estava conversando aqui, já somos velhos amigos também, hein? Já rimos bastante a respeito das experiências do Felipe logo que chegou aqui no Brasil. Que bom tê-lo conosco, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Xemnon também, obrigada. O Xemnon, até para vocês que estão nos acompanhando aqui, logo aqui na abertura dos trabalhos, no período da tarde, aqui no estande do Bioparque, ele veio aí com os integrantes da Sócrates, integrantes da família, né, o Xemnon, para apresentar fez uma pequena apresentação ali de dança folclórica, dança típica do Chile. Vieram paramentados, já dei os parabéns, estava linda ali a apresentação de vocês, foram corajosos de se apresentar no sol, estava muito quente, eles vestidos, mas foi uma apresentação linda, justamente para o pessoal conhecer um pouco mais da cultura do Chile, e nós ficamos muito felizes em poder receber e falar um pouco mais sobre esse país, o Chile, que a gente tem um carinho muito grande também. Obrigada, viu, Xemnon, pela presença aqui. Tem muitas experiências também aqui no Brasil, claro. desde que chegou aqui, né? Há quanto tempo você está aqui no Brasil? Eu, pessoalmente, já tenho uns 4 anos juntos, né? Eu morei no ano 2016 até o 2018, daí eu voltei para o Chile, a gente teve a ideia de voltar para cá com uma empresa, e a gente chegou no ano 2021. Você veio com que objetivo a primeira vez aqui no Brasil? De fato, eu vim primeiro sozinho, junto com as minhas 2 irmãs. A ideia era, primeiramente, ver como que estava o campo aqui no Brasil, ver se realmente estava precisando de ajuda no design, sites de internet, tudo que seja com desenvolvimento web, né? E a gente viu uma oportunidade muito grande. A gente viu que o Brasil estava crescendo bastante, estava precisando de ajuda de profissionais nessa área. E a gente sabia que o Chile, se bem é um país muito bom, ele é bem pequeno, né? 17 milhões de pessoas, 18 por aí. E aí, a comparação do Brasil é gigante. A gente estava conversando, inclusive, com o Felipe aqui, do tamanho do... bom, esse período que você teve fora de 2016 para cá, cresceu um pouquinho o Chile, está com 19 milhões, né, Felipe? 19 milhões aproximado por aí. Exatamente. Então, do tamanho da cidade de São Paulo, a gente estava falando, né? Então, realmente é um país pequeno, mas que tem muita tecnologia também, né? Conversava com o Felipe também, que mesmo durante esse período de pandemia, né, foi um período muito difícil para todo mundo, mas o Chile tirou boas lições na economia, né, pós-pandemia, né? Claro. Então a gente veio com esse propósito mesmo, né, para poder encaminhar já e ver de fato se a gente ia vir ou não, né, meio que abrir as portas, né? A gente viu aquela oportunidade e a gente falou, a gente tem uma oportunidade aqui, nós podemos fazer uma coisa boa aqui e começar a investir no Brasil, né? E aí foi que a gente chamou a família, né, a empresa principalmente familiar, a gente tem outros funcionários também, mas principalmente familiar. A gente decidiu e trouxe todo mundo para cá, né? Principalmente a gente ficou lá em Curitiba.
A gente ficou em Curitiba um tempo, né? E depois foi que a gente decidiu vir para o Bioparque. Daqui a pouquinho vou querer saber como é que foi a história, quando que entra o Bioparque Uhum. na vida da Sócrates. Com o Felipe, a gente já conversou bastante, ele me contando da história também. E o interessante, para você que está nos acompanhando, a história do Felipe, ele, quando recebeu um convite do Bioparque, foi sondado pelo Bioparque para trazer a sua empresa para cá, foi em plena pandemia. Então, quando estava todo mundo em casa, né, se cuidando, todo mundo isolado, ele foi ousado, foi arrojado, resolveu atender o convite do Bioparque para trazer a empresa, para trazer o conhecimento dele para o Bioparque. No começo ficou meio ressabiado e é aquilo que a gente ouve de todo mundo. Mas será que é isso mesmo? Tem uma pegadinha aí. Não é possível que eu vou chegar lá, a pessoa vai pegar, uma empresa vai pagar para eu instalar na minha empresa, vai me dar todo o apoio e eu ainda vou ganhar com isso? E aí tinha essa dúvida, né, Felipe? Sí, foi bem engraçado porque, claro, quando recebimos a primeira ligação do Bioparque, foi, nossa, será um golpe, né? Será um golpe, tanta coisa boa. E aí meu sócio decidiu vir para o Bioparque, saber como era a situação e, claro, aí já uno dava para acreditar que era uma cidade de verdade, que estava em desenvolvimento, as mentorias que o Bioparque tem, né? E que era um lugar onde uno pode fazer negócios, né? Então, ele voltou e falou: É verdade, quem é pode, verdade. claro, que é verdade o que eles estão falando, quem pode ir para lá? E aí decidimos que eu tinha que vir para o Brasil, e que é Levantou o verdade. dedinho, eu vou lá, vou ser cobaia desse experimento e vamos ver o que vai dar em plena Aham. pandemia. Claro, imagina, eu cheguei a São Paulo um 10 de março e um 11 de março eu cheguei aqui a Toledo. De 2020. 2000, aham, claro, 2020. nossa, 2020, claro. Exato. Então, em plena pandemia, chegou lá, o aeroporto estava vazio, a Aham. cidade vazia, você não via ninguém nas ruas. Ninguém, tava tudo Mesmo lá dentro do fechado. Bioparque, né? Aham. Todo mundo trabalhando em home office. Claro, eu cheguei no Bioparque, passaram 2 semanas, fiz como uma espécie de quarentena, 15 dias que eu não tinha Covid, né? E aí fui ao Bioparque, lembro que o meu multiplicador passou por mim, fomos para o Bioparque, conhecer o Bioparque já para ver. E perguntei, cadê a pessoa onde está? Nossa, estão todos trabalhando em home office, né? Tem alguma pessoa que trabalham aqui, outra em home office, e aí estavam fazendo uma rotação, né? Então, mas aí vi que, claro, que era uma cidade nova, que era uma cidade em desenvolvimento, que agora, claro, uno agora, depois de 2 anos, uno vê como essa cidade cresceu, né? Que cresceu bastante, tem prédios, já tem muita coisa, muita mais Em empresa, 2 anos, né? Cresceu muito muito, né? rápido. Ajá. E claro, e a explosão do ano passado se vê muita diferença nesse sentido. Então, é uma coisa que passou de uma ideia, de uma ligação do Bioparque para nós lá no Chile, a estar aqui com nossa empresa, com nosso equipamento e com tudo, né? Então é uma coisa, nossa, é bem louco pensar assim como Hoje ir. você para e pensa, nossa, como é que eu vim assim, em pleno período de pandemia, para outro país, uma cultura totalmente diferente. É, Depois nós vamos falar a respeito disso também. Aí eu brincava com você, você não teve problema com a língua, não teve a barreira da língua? Não, tive sim. aham, Passei muito aperto, não vou nem falar a respeito das gírias aí, aham, passa um perrengue. Não, você não sabe o que que é isso, vai ficar não, me olhando também. Aí. Hoje você já sabe, já ouviu bastante, né? aham, Mas no começo, então, foi uma aventura, mas que deu muito certo, né, aham. Felipe? Sim, para nós nesse sentido, claro, como falou Xenon, nesse sentido uno passa de um mercado de 19 milhões de pessoas a de 200 milhões de pessoas, que todo é maior. E uno vê aqui o show rural é uma coisa enorme, né? É uma outra Então, cidade, é né? outra cidade que se monta por uma semana, que fica aqui. Então, nesse sentido, as proporções do Brasil, uno fica impressionado, né? O ano passado, quando vinha o show rural também, fiquei impressionado. E este E ano, esse ano tá nossa, maior é ainda. maior ainda. Então, nesse sentido, o Brasil se supera nesse sentido cada vez mais. E para nós, com nossos produtos, que são aí os suplementos para humanos e para animais, para nós é uma projeção bastante alta que a gente tem para frente nesse Daqui sentido. a pouquinho nós vamos falar sobre esses produtos também. Eu queria saber de vocês qual é a impressão que vocês tiveram do stand do Bioparque. Vocês conhecem o Bioparque lá? Não sei se você veio na edição passada do Show Não, Rural. a gente, aham. Então, você já conhecia, já tinha Conhecia. vindo ano passado. Então, esse ano o stand está muito maior. E quanto maior o stand, mais pessoas vêm visitar. Né? Queria saber de você, o Shemnon, qual que é a impressão que você teve quando você chegou, viu esse stand aqui e tanta gente reunida num período só, hein?
Eu achei muito bonito. Eu acredito que nem ele falava, né? A gente não espera ver a quantidade de pessoas num show, né? Num evento, né? Uma semana e tem muitas pessoas todos os dias. Tipo, a gente, uma coisa que no Chile tem eventos, mas esse daqui é incrível, né? Eu caminho para lá, é uma rua que não termina, né? E eu vi o stand do Bioparque e falei, nossa, esse stand marca a presença mesmo. Aí ele fica bem na entrada também, então eu gostei bastante. Ainda que a gente é empresa residente, né? A gente pode sentir um pouco daquele orgulho, né? De fazer parte do Bioparque também, porque a gente fala assim, ó, aquele stand lá faz É parte da meu gente também, também. Aham, eu então, faço parte dessa história isso, também, isso. né? Então a gente fica grato também de apresentar para os clientes, né? Como que o Bioparque tem acolhido a gente também, mostrar para eles aqui, ó, vocês podem vir para o show de rural, ver o stand do Bioparque, que eles foram os primeiros que acolheram a gente aqui em Toledo, no caso, né? E foi assim, né? Então é incrível. Como é que está sendo a tua experiência dentro do Bioparque como empresa residente? Bom, assim, a gente, que nem o Felipe, a gente também ficou meio que surpreso, né, com a ideia de ir para lá, de meio que eles dão bastante coisas para a gente, né? E a gente gostou muito da ideia. De fato, a gente quase que abre a empresa lá em Curitiba, né? A gente estava com os processos para abrir a empresa lá em Curitiba, só que a gente recebeu a notícia do Bioparque e a gente decidiu ir para lá, né? Para a mesma coisa. A gente foi os primeiros uns dias, né, para pesquisar, né, ver o que tinha, se realmente era verdade, né? E aí a gente viu lá que tava tudo já É em verdade, mas desenvolvimento, existe né? mesmo. Isso mesmo, né? As pessoas criando prédios, tem um Bioparque Educação, tem uma faculdade lá também. E a gente viu, não, a gente viu um potencial muito grande no Bioparque. A gente falou assim, se a gente conseguir se estabelecer bem lá, a gente vai crescer junto com eles, sabe? Vai ser uma coisa, uma troca, sabe? A gente vai lá, ajuda as empresas que estiverem lá e potencialmente eles vão ajudar a gente em troca, sabe? Então, a gente viu como uma oportunidade na qual a gente poderia aproveitar as oportunidades que o Bioparque oferece, e assim tem sido até agora, né? A gente tem sido bastante, eu falo assim, abençoado, né? Por poder estar nesse coworking de empresas, poder falar com as pessoas, né? Fazer até amizades, né? Que a gente fala, né? Se bem a gente vem de outro país, amizades a gente precisa, né? Precisa, Na vida você toda. tem que Aham. se sentir em casa até para o teu trabalho dar Claro. resultado, né? Uhum. Se sentir bem, se sentir acolhido, né? E Isso. essa é a impressão que vocês tiveram. Você também, né, Felipe, Sim. teve esse sentimento de acolhimento também, né, quando chegou. Totalmente, porque como te falei, se uno chega a uma cidade como, por exemplo, São Paulo, uno termina sendo um número mais, né? Então, quando uno chega aqui no interior, um parque em desenvolvimento, que uno também quer crescer junto, como falou Xenon, nesse sentido uno fica mais acolhido, né? Como se sente mais em família. E para por exemplo, no meu caso que vim sozinho, uno precisa também todo esse apoio. Um apoio que não tem que ver só com a empresa, um apoio que tem que ver com aprender o idioma, ir a, não sei, sacar uma conta em um banco, fazer coisas do dia a dia que o Bioparque nesse sentido e no início facilitou bastante para a gente, muito nesse sentido. Então, sentir esse processo de que, cara, você não está sozinho, aqui te vamos ajudar, você tem que fazer isso outro. Então, esse apoio eu acho que é fundamental para as empresas que vêm de fora. E até para vocês serem bem inseridos ali no contexto do Bioparque, Shemnon, o Felipe me contava também que ele teve muito apoio também em aprender a nossa língua. Você já estava há algum tempo aqui, já estava mais familiarizado, mas ainda assim tem muitos termos de muitas regiões Claro. que vocês não conhecem, né? Termos técnicos também, e precisa Exatamente. de apoio, né? Sim, claro, de fato, né? Tipo, eu falo português já um pouquinho melhor, né? Mas a minha família que faz parte da empresa, eles também precisavam de ajuda, né? O Bioparque, ele facilitou, né? Para eles poderem ter um curso também de português, para eles poderem aprender. Eu falo assim, o trabalho que o Bioparque ele tem feito, especialmente com o que eles chamam de multiplicadores, né? Eu acredito que é uma coisa muito, muito especial, né? Uma coisa que talvez a gente não vê em outros lugares, né? Principalmente no caso do Paulo Velasquez, né, que é aquele que ajuda a gente, nosso multiplicador, né? Ele tem sido uma ajuda muito grande no processo de integração dentro do Bioparque. Eu acredito que se a gente fosse jogado sozinho com uma empresa lá dentro e a gente não tiver aquela ajuda a mais, seria muito difícil a gente poder ter. Então, aquele trabalho que eles têm de poder ter uma pessoa aí se preocupando por você, ajudando você, tendo contato com outras empresas, ajudando aquela comunicação, ajuda muito. Que você precisa ter um acesso fácil para aquelas pessoas, futuros clientes teus também. Como é que você vai, né, angariar clientes para o teu negócio, especificamente se você que trabalha com design, tem que trabalhar e com muitas empresas. Se você não conseguir se comunicar com essas empresas, né, não conseguir passar a sua ideia para essas empresas, a língua se torna, assim, uma barreira muito grande e acaba perdendo o negócio até, né? Então, nesse processo que realmente a gente precisava melhorar, né? Hoje a gente está melhorando bastante, no caso, o resto
da equipe da Sócrates, né? A gente está melhorando aquele processo, né? Se bem eu consigo já transmitir muito bem o que eu quero falar, né? Eu consigo já fechar os negócios mais tranquilo, né? Por causa do tempo que eu já tive no Brasil, mas a gente ainda continua aprendendo, né? A gente continua aprendendo aquilo que você falou, né? Termos técnicos, né? Que são necessários para a gente isso mesmo, fechar contratos, né? Coisas assim, palavras que a gente não conhecia antes, né? A gente está usando agora. Você também teve passou alguns apertos, né, Felipe, até se familiarizar bem com o português também, por conta de termos técnicos. Você me dizia que em função do teu produto, daqui a pouquinho já vamos apresentar os produtos, mas tinha muito contato com agricultores, com produtores rurais, e não conseguia, às vezes, se juntava ali 3, 4 em volta do Felipe, ele começava a falar todo mundo ao mesmo tempo, porque ele não entendia. Claro. Começava a usar uns termos ali, e ele pensava, pô, eu estou boiando, eu não sei do que se trata, estou boiando, nem se você sabe o que é. Também, imagino né? o que é, né? Exatamente, eu estou aqui, ó, estou viajando, não sei do que se trata. Então, e você me contaram, inclusive, um episódio, até ele disse que estava com os produtores rurais ali, e ele falando de onde estava a empresa dele e tal, e ele, então você está lá no coworking, eu dou um pulinho lá para te visitar. E ele, como assim dá um pulinho? Como é que foi isso? Claro, né? Nossa, dá um pulinho para lá, então pensei, vou Vai pular pular no aqui lugar? no lugar. Então, Será que é um termo que eles usam para fechar negócio? Eu falei, tá bom, tá bom. Não, então, porque claro, eu pensei depois, nossa, que ele vai pensar que eu não entendo nada do que ele me está falando. Então, nesse sentido aí, fiquei, claro, complicado no início. E para mim, claro, convivem aqueles dois mundos. Um mundo bem técnico, né? De muita coisa de os mesmos probióticos e tal. E este mundo que é técnico, mas também mais de uma pessoa do interior, né? Que tem um sotaque diferente, a pronúncia totalmente diferente, palavras diferentes. Então, aí tive que acostumar bastante a orelha para... ele está falando aquela coisa. E eu ir com uma mensagem clara, né? Porque se uno não dá uma mensagem clara, a pessoa também vai entender qualquer coisa. E para você conseguir implantar os teus produtos aqui no mercado brasileiro, né? Você precisou muito aí também de um apoio do Bioparque, das mentorias também. E eu perguntava como é que você produz tanto alimentos para suplementos, o suplemento animal como o suplemento humano também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus produtos. Claro, a gente produz suplementos, claro, para humano, principalmente na nutrição, né? Então, aí temos uns fermentos que ajudam a transformar leite em iogurte em casa, ajudando na saúde digestiva. Então, aí focado principalmente um produto para lojas de produtos naturais, pessoas que têm uma alimentação saudável ou que querem mudar o processo de alimentação que eles têm. E também temos outros produtos que são para pessoas veganas, que eles não são a base de leite, né? E também temos comprimidos, mas aquele produto que é um comprimido, estamos num processo com a Anvisa mesmo, para que a Anvisa possa autorizar aquela venda daquele produto, porque os probióticos mesmos são regulados por uma normativa específica. Então, que tenho que demonstrar a eficácia e a segurança deles. E no caso com estes produtos a gente chegou, porque lá no Chile a gente mexe principalmente com alimentação humana. Quando chegamos no Brasil, vimos que é um produtor enorme de produtos animais, né? Então, nesse sentido, voltamos a um produto que é bem característico da zona, que é a tilápia mesmo, né? Então, começamos a fazer formulações de micro-organismos, até que chegamos àquela formulação. Testamos em mais de 200.000 peixes, e deu bom resultado na conversão alimentar do peixe e também na condição da água. Então, a gente é nosso primeiro produto que está focado principalmente na produção animal. E nisso tudo o Bioparque te deu todo o apoio, te ajudou, né? Nesse sentido, claro, no assunto da alimentação humana, eles me ajudaram bastante, que tinha que ir à vigilância sanitária, que tinha que apresentar documentação na Anvisa, através de mentorias. E no assunto da suplementação animal, também, mesma coisa, mas já não passava com a Anvisa, passava com MAPA, né? Que é o Ministério da Agricultura. Aí facilitaram o Bioparque não tinha experiência na área de alimentação animal, mas se perguntaram, mas quem tem experiência dentro do nosso ecossistema? E aí indicaram uma pessoa que era uma empresa residente, que eles nos ajudaram a nós e foi como nosso mentor. Então, nesse sentido, essa conexão que também falava, não, é ótima, né? Porque outra empresa ajudou a nós a fazer o processo de
registro e cadastro de nossos produtos para que dessem certo e possam ser testados e agora, nesse sentido, vendidos dentro do território do Brasil, né? Isso mais ou menos foi o que aconteceu com vocês, com a Sócrates também, né, Shannon? A gente teve um processo, né, de integração, né? A gente fala, né? Se bem a gente vem de outro país, né, para a gente poder mostrar o nossos serviços, os nossos produtos, a gente tem que mostrar aquilo em português, né? A gente teve uma barreira bem grande aqui no começo, né? Quando a gente chegou com os nossos produtos, né? Sites de internet, designs, tudo isso aí no espanhol. E aí o brasileiro ele ficou um pouco para trás, né? Por causa que, lógico, né? Tem que ver as coisas como que tá no português para ver se realmente serve ou não. Então, no começo a gente ficou naquele processo, né, de poder entrar no mercado brasileiro, né? A gente poder pegar um pouco do mercado brasileiro, né? Fazer algumas promoções lá, pegar alguns clientes, para a gente poder realmente mostrar o nosso serviço, né? A nossa capacidade, o nosso profissionalismo, né? E a gente conseguiu, quando a gente conseguiu fazer isso, já virou outra coisa, né? Podiam ver, né, já com os próprios olhos, né, o nosso trabalho já na língua deles, né? E assim eu falo, eu gosto muito de línguas, né? Eu gosto de falar que eu falo direitinho o português, né? E aí, Falando muito bem, sim. eu falo inglês também, então eu sei realmente qual que é a diferença quando você fala um idioma ou outro, né? E é muito importante você poder falar na língua daquela pessoa para você poder realmente chegar e comunicar tudo que você quiser para aquela pessoa, né? Se você não conseguir fazer isso, atrapalha. Não vou dizer que não vai fechar contrato ou alguma coisa assim, mas atrapalha um pouco, né? E aí a gente chegou com aquela motivação, né? De a gente poder chegar, fazer um produto aqui para o brasileiro ele possa gostar, né? E falar na língua deles para que eles possam entender melhor o processo e confiar na gente, né? Porque eu acredito que aquela confiança, né? A gente tem que ganhar, né? Com o nosso trabalho a gente conseguiu ganhar a confiança de várias empresas lá no Bioparque também. Que experiências vocês estão trazendo, estão aprendendo estão tendo aqui com o Bioparque, em se tratando também de show rural? Felipe, por favor. Experiência, desculpa, em que É aqui, sentido? dessa participação de vocês aqui no show rural. Principalmente de outros mercados que a gente tem para poder acessar. Nesse sentido, por exemplo, na produção do Aves, eu peguei essa como experiência do ano passado, porque quando começamos a ver que tínhamos um produto que estava em desenvolvimento para a tilápia, né? Comecei a ver, nossa, aqui de lado tem um produtor de micro-organismos também para agricultura, para suíno, para aves. Então, nesse sentido, é tomar toda essa experiencia de otras empresas mismo donde está inserto o Bioparque y comenzar a desenvolver otros productos y también tentar para outras experiências ter nosso próprio stand e ter uma coisa tão bonitinha como tem o Bioparque mesmo, né? Tão caprichoso nesse sentido e uma coisa bem apresentada. O mesmo acontece com vocês também? Sim, no nosso caso a gente viu com o show rural novas oportunidades, né? A gente até fez algumas ofertas aqui especiais para o tipo de pessoas que tem aqui também, né? Que a gente, querendo ou não, é um nicho diferente, né? O agronegócio, né? Tudo que tiver com respeito a isso, a gente teve que aprender e também meio que se preparar por um tempo para poder oferecer um bom serviço para as pessoas. A gente já tem é o terceiro dia que a gente já está participando junto com o Bioparque, né? Fazendo algumas reuniões com algum pessoal lá que a gente está se reunindo, né? E a gente tem visto uma melhoria tipo, bastante de a gente poder acolher as pessoas, poder fazer novos contatos, né? A gente tem falado com várias empresas aqui, então acho que é uma ótima oportunidade para a gente poder conversar com novas pessoas, ter novos contatos e fechar novos negócios também. Maravilha, eu acho incrível isso, e principalmente essa disponibilidade de vocês de saírem do país de vocês e trazerem também o conhecimento de vocês, porque é uma troca de experiência, é uma troca, né? Nós aprendemos com vocês, aprendem com a gente através do teu segmento de design, do teu segmento também de suplemento alimentar, seja para animal, suplemento animal, seja para humanos. Você tem aqui, são 3 produtos, né, para o consumo humano e mais um para consumo animal, né? Isso, né? Tem aqui, para você que está nos acompanhando aqui, tem o Summer Fish, esse é para suplemento animal, né? Principalmente suplemento animal, sim. Para melhorar conversão alimentar e condição da água. E outros têm que ver com a saúde digestiva. Um para fazer iogurte em casa, né? Y otro para hacer yogurte en casa, más para personas veganas que ya no quieren comer leche, ¿no? Entonces, y también nuestros suplementos que esperamos que este año ya esté disponibilizado, esteja nas diferentes farmácias daqui do Paraná e do Brasil inteiro também.
Tá ótimo, então. Quero agradecer muito a presença de vocês, meus convidados de hoje. O Xemnon Lopes, ele que é o CEO da Sócrates, empresa de design, também instalada, residente lá no Bioparque, empresa chilena. Também Felipe Ramires, ele que é lá da Biosummer, a Biosummer, que é produtora de suplementos, tanto animal quanto suplemento alimentar para humanos também, instalados lá no Bioparque, com a gente trocando cultura, trocando conhecimento também. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Já fica convite para a gente conversar mais. Aí você, tipo, você fala, agora já estou afiado no português, Felipe, não passo mais aí por pegadinha aí de saber o que as pessoas estão falando. A gente que Muito agradece. obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigado a você também. Um grande abraço. Esse, então, foi o Felipe Ramires, da Biosummer, e o Xemnon Lopes, ele que é CEO da Sócrates, ambos da empresas residentes no Bioparque, episódio de hoje. Grande abraço e até mais.